Olá, boa tarde. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer reclama de dores, é hospitalizado com problemas urológicos, realiza exames, mas segundo os médicos deve receber alta ainda hoje. Na Câmara, a indecisão sobre a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer mexe com os mercados durante o dia. Mas a decisão de finalmente votar a denúncia no fim da tarde faz o Ibovespa e o dólar se recuperarem. A produção industrial avança no mês de setembro. Destaque para a indústria automotiva. O cenário econômico está no ar. A votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer teve repercussões no mercado de ações durante o dia, mas no final desta tarde, já no final do dia, tanto o Ibovespa quanto o dólar fecharam sem demonstrar o tanto de oscilações que tiveram ao longo desse dia aqui. Vamos dar uma olhada no Ibovespa para saber como é que fechou o mercado hoje. Nós temos ali o Ibovespa, hoje teve uma alta. Na verdade, chegou a cair muito mais do que 1%, mas terminou numa alta, chegou aos 75 mil pontos, caiu aos 75 mil pontos, mas terminou nessa alta aí de quase 0,5%, 0,49%, a 76.726 pontos. Recuperou essa marca dos 76 mil pontos, que é um marco de alguns dias atrás, mas quando realmente a Bolsa cai agora, ela fica no patamar de 75 mil pontos, que foi o que aconteceu hoje, caindo muito mais do que 1%. Aí recuperou e voltou aos 76 mil pontos. Aliás, temos as maiores altas e baixas hoje também. Boa parte, durante o dia, nos momentos mais tensos da Bolsa, boa parte das ações, a maior parte das ações estava operando em baixa. As maiores altas hoje no final do dia, Eletrobras, com 4,12%, CCR e JBS com 3,77% para a CCR e a JBS com 3,74%. Nós temos também as maiores baixas hoje num dia que foi tenso, teve ação que terminou sim negativa. Vamos dar uma olhadinha. Suzano, nós estamos falando de celulose, nós estamos falando de commodity, teve um problema de commodity hoje no mundo. Boa parte das commodities tiveram um preço menor nas negociações no mundo e afetou, evidentemente, ações de empresas que negociam commodities. Nós estamos falando de papel e celulose. Está ali, ó. Suzano com queda de 2,78%, Embraer com a queda de 1,95%, é uma exportadora importante de aviões, e a Fibra também com 1,46% de queda, essas as maiores baixas. O dólar também teve oscilação importante durante o dia, chegou a 3,26, 3,27, mas fechou ali, olha, em completa estabilidade em relação a ontem, a R$ 3,24, o mesmo valor de ontem, ou seja, 0,00, duas casas depois do zero, ou seja, não teve oscilação no dólar. Teve um dia oscilante, mas terminou sem nenhuma oscilação em relação a ontem, o dólar comercial. E nós vamos agora até a Câmara dos Deputados em Brasília, onde a repórter Mariana Jungmann está acompanhando a sessão que vai decidir se autoriza ou não o prosseguimento dessa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Hoje, aliás, o presidente teve um mal-estar e foi levado ao Hospital do Exército, onde passou por exames que constataram uma obstrução urológica. A previsão é que ele tenha alta ainda hoje, porque os médicos já informaram que não se trata de algo muito grave. Mariana, boa noite. Nos conte como está essa movimentação neste momento aí na Câmara, num dia que se arrastou. Parecia que a votação poderia não acontecer hoje, mas agora tem quórum, vai acontecer a votação, né? Oi, Piotto, boa noite. É isso mesmo. Agora temos quórum com folga, mais de 450 deputados aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e a gente já está ali no que a gente chama de início dos procedimentos de votação, né? Os líderes estão falando, a ordem do dia já foi aberta aqui na Câmara dos Deputados, os líderes estão falando, em seguida a gente já vai para o encaminhamento de votação, quando falam 2 deputados a favor e 2 contra o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, que é pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Demorou um pouquinho para se alcançar esse quórum, só se conseguiu chegar no número mínimo de 342 deputados aqui no plenário da Câmara por volta das 5 horas da tarde, né? A primeira sessão foi aberta hoje às 9 horas da manhã, encerrada às 2 horas da tarde, depois retomada uma nova sessão, e aí nesse horário ali por volta de 5 horas da tarde foi então que se alcançou esse número necessário. E aí, a partir de agora, a gente estima, Piotto, que deve levar mais aproximadamente aí pelo menos 1 hora, porque ainda teremos essa fase de encaminhamento, depois orientação de votos, e aí cada deputado vai votar nominalmente no painel eletrônico aqui do plenário. Muito obrigado, Mariana.
o Congresso Nacional tem seus rituais. A Mariana descreveu algumas coisas aí. Essa manobra que teve a oposição de obstrução é uma coisa que talvez não faça muito sentido no dia a dia da sociedade brasileira, no dia a dia do que se chama de setor produtivo, em que você tem que dar resultado rapidamente na sua empresa, no seu trabalho, seja lá o que for. Mas a obstrução é para não dar o quórum mínimo de 342 votos, que é obrigatório no caso de votação como essa, para a votação ir adiante. Ou seja, como não tinha 342 votos, deputados registrados ali no painel, ou seja, com presença garantida, não poderia começar a votação. De fato, todo mundo já sabe como vai votar cada um, mas a obstrução adiou o processo, adiou o início da votação, o que faz com que o cidadão se pergunte por que é que um ritual desse atrasa tanto e qual a razão disso, né? Bom, ainda em Brasília, o presidente Michel Temer sancionou mais cedo a lei do refis, o refinanciamento das dívidas com a União e com condições muito vantajosas de novo ali, até porque o projeto do refis é justamente tentar trazer novamente as empresas que estão devendo ao fisco, ou seja, devendo impostos federais, para que voltem a pagar e, evidentemente, se comece a ter uma nova atividade econômica. O presidente autorizou também a concessão de aeroportos à iniciativa privada, mas excluiu o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. A repórter Vanessa Casarini está conosco na redação TV Brasil. E, Vanessa, a exclusão de Congonhas chama a atenção, porque nós estamos falando da joia da coroa, né? O aeroporto mais rentável para a Infraero e provavelmente o que mais teria interesse da iniciativa privada. Boa noite, bem-vindo. Olá, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. Você tem toda a razão. É o aeroporto mais rentável, que garante a principal volume de receitas da Infraero, por isso é que ele ficou de fora. Mas voltando ao refis, depois de idas e vindas e de muita negociação com a equipe econômica e parlamentares, a lei do novo refis foi sancionada. O programa de refinanciamento dá descontos em dívidas tributárias com a União. Como você disse, podem aderir ao refis pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, mesmo as que estão em recuperação judicial. Os descontos que incidem sobre os juros vão variar de 50% a 90%, dependendo da modalidade. No caso das multas, os descontos variam de 25% a 70%. O prazo para pedir a renegociação da dívida pelo refis termina agora no dia 31, terça-feira que vem, mas a expectativa é de que o governo edite uma medida provisória prorrogando este prazo. A sanção teve vetos, um deles excluiu do programa as empresas que pertencem ao Simples. No que se refere aos aeroportos, como você disse, um decreto presidencial autorizou a concessão de 13 para a iniciativa privada, excluiu o de Congonhas, aqui em São Paulo, que estava inicialmente previsto neste pacote. Estudos no Ministério dos Transportes demonstraram exatamente o que você falou, Piotr, que sem as receitas de Congonhas, a Infraero, a estatal que administra os aeroportos, perderia sustentabilidade financeira. Entre os que vão passar para a iniciativa privada estão os de Maceió, Recife, Aracaju, Vitória, Campina Grande, na Paraíba, e Macaé, no Rio de Janeiro. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o índice de confiança do consumidor. O índice atingiu o maior valor desde maio deste ano. A repórter Flávia Grossi tem mais informações diretamente do Rio de Janeiro. Flávia, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Piotr. Boa noite para você, uma ótima noite a todos. O consumidor está mais confiante no país. Esse índice, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,4 ponto em outubro, atingindo 83,7 pontos. É o maior nível desde maio deste ano. De acordo com a FGV, o índice avançou 3,9 pontos, quando comparado com outubro do ano passado. A coordenadora da pesquisa, Viviane Bittencourt, ela atribuiu esse avanço em parte aos recursos que foram liberados pelo FGTS e também a queda de juros. A gente lembra que a taxa Selic abaixou hoje para 7,5%. A coordenadora da pesquisa também disse que houve uma melhora da economia. Há um aumento também, de acordo com esse levantamento, na satisfação em relação às finanças familiares, mas apesar disso, os consumidores estão mais cautelosos. Esse índice de confiança foi maior entre as famílias que têm renda de R$ 4.800 a R$ 9.600. Essas famílias estão satisfeitas com a situação da economia atual e têm uma expectativa de um futuro promissor.
Já entre as famílias que têm rendas acima de R$ 9.600, o nível de confiança recuou 2,2 pontos, influenciado pelas expectativas negativas em relação ao futuro. Mas, no geral, a expectativa dos consumidores é positiva em relação à economia. Piotr. E a produção industrial teve crescimento agora no mês de setembro, segundo a apuração do indicador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse indicador do IPEA é uma prévia da pesquisa industrial mensal do IBGE. E a alta de setembro é importante porque, além da elevação da produção da indústria em setembro em relação a agosto, foi a primeira variação positiva na medição do acumulado de 12 meses. Isso tudo em 39 meses. Não tínhamos, quando se pegava o valor de 12 meses, uma alta. Nós preparamos uma arte para mostrar exatamente esses números, até porque são positivos e chamam a atenção e mostram o quanto que a economia, de alguma forma, conseguiu se descolar desse cenário de política do qual nós falamos há pouco e mostra, pelo menos, projeta um futuro melhor para a economia brasileira. Vamos dar uma olhadinha nas telas, está ali, olha, setembro. Esse crescimento do IPEA, esse é um valor absoluto, um crescimento de 0,8%. 0,8% no mês de setembro, se comparado, evidentemente, a agosto. Quando a gente faz essa medição dos 12 meses, e aí nós estamos falando até setembro, nós temos, portanto, 3 meses do ano passado ainda, de 2016, que foi um ano difícil. Mesmo assim, nós tivemos, depois de 39 meses, essa medição com um valor positivo. Está ali, ó, 0,5%, 0,5% de crescimento. Isso chama atenção porque nós tínhamos 39 meses sem que esse índice de 12 meses estivesse positivo agora com esse 0,5%. E tem uma outra comparação desse índice também da indústria, está ali, a gente vai verificar, voltando na tela anterior, por gentileza, porque nós temos também na outra comparação, quando a gente compara 2016 com 2017, ou seja, setembro de 2016 com setembro de 2017, o crescimento é ainda maior, de 3%. Portanto, vamos lá, revisando os números rapidamente, setembro em relação a agosto, um crescimento de 0,8%. Na soma dos 12 meses, terminados agora em setembro, um crescimento de 0,5% é a projeção do IPEA. E setembro de 2016 com 2017, agora com o dado absoluto de setembro deste ano, um crescimento ainda maior de 3%. Isso tudo faz uma outra, a gente tem alguns destaques para mostrar o quanto que algumas indústrias têm puxado a indústria brasileira, têm puxado o setor como um todo. Sobretudo a indústria automotiva. Vamos dar uma olhadinha lá nos números que nós temos com relação à indústria automotiva, que teve um crescimento agora. No acumulado deste ano, a indústria automotiva cresceu 27%. Só em setembro teve um crescimento de 1,9%. Se a gente levar em conta os vários números que a gente fala aqui da indústria automotiva, ou seja, que ela tem apresentado, a gente vê vendas, mas também boa produção e boa parte de exportações da indústria automotiva. Vários índices têm sido recordes por parte da indústria automotiva que tem exportado. Que justifica e mostra duas coisas. Primeiramente, nós temos ainda um mercado interno, um mercado doméstico ainda pouco aquecido, embora nós já tenhamos tido aumento nas vendas do mercado interno e a previsão é que seja um aumento ainda maior. A gente falou dos números recentes da Fenabrave. E por outro lado, nós temos também um desejo maior do empresário de buscar mercado lá fora. Ou seja, há uma aceitação do produto brasileiro lá fora. A indústria automotiva é prova disso. Vamos voltar à tela, porque a gente tem mais números ali. Ali, papel e papelão, no ano, teve um crescimento de 4,4%. A história do papel e papelão, porque a indústria de embalagem. A indústria de embalagem é um termômetro muito importante para a economia. Embora em setembro tenha havido uma queda de 4,1%, o acumulado do ano é de 4,4%. Se a indústria cresceu, ou seja, se o comércio melhorou, uma série de coisas, a gente tem mostrado vários índices aqui, a indústria de embalagem, a indústria de papel e papelão é um termômetro que mostra claramente, ou seja, os números batem um com o outro, mostram exatamente o porquê que nós estamos tendo uma certa recuperação da economia. Esse dado da indústria de papel e papelão com crescimento no acumulado do ano, embora setembro não tenha sido um mês muito bom. Bem, vamos a um rápido intervalo e na sequência nós temos uma conversa com o economista Jason Vieira num dia de bolsa e dólar tensos. Aliás, estamos na expectativa também para a revelação do Copom, para saber qual é a taxa de juros e a votação na Câmara com impacto no mercado financeiro. A gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta aqui com o Cenário Econômico, os Correios e a Receita Federal lançaram hoje um sistema online que facilita a importação e exportação de encomendas, além de simplificar o pagamento de impostos. A Vanessa Casalino volta conosco com os detalhes desse novo produto aí dos Correios. Diga, Vanessa, bem-vinda de novo.
Pois é, o novo sistema vai estar disponível na página dos Correios na internet. Foi desenvolvido ao longo de 4 anos em parceria com a Receita Federal e nessa plataforma, chamada de Minhas Importações, os dois órgãos, aliás, vão estar integrados, criando um novo modelo de importação no Brasil. Com isso, o correio do país de origem poderá enviar diretamente aos Correios do Brasil as informações do objeto postado. Os dados são repassados automaticamente para a Receita Federal e demais órgãos e, assim, quem comprou o produto vai ter acesso detalhado ao trânsito da encomenda, podendo recolher impostos, inclusive com cartão de crédito, além de solicitar revisão de tributos. A nova plataforma é vista como uma oportunidade para que pequenas e médias empresas entrem no mercado mundial de comércio eletrônico. Dados dos Correios mostram que mais de 20 milhões de pessoas já fizeram compras pela internet em sites de outros países, movimentando cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos lá. Nós vimos hoje o crescimento da produção industrial pelo IPEA, uma movimentação forte na Bolsa e na cotação do dólar no dia de votação dessa segunda denúncia contra o presidente Temer. Nós estamos aguardando essa nova taxa de juros, hoje está em 8,25%. Há uma expectativa de uma queda de 0,75%, mas o Comitê de Política Monetária, que normalmente é esse horário aqui, 6h20, normalmente já temos esse valor da nova taxa de juros, por enquanto ainda não foi anunciado. Bom, enfim, tudo isso com dados recentes de recuperação de emprego que a gente informou dia desses aqui no cenário econômico. Que estamos numa recuperação da economia em curso parece evidente, mas qual o tamanho e a intensidade disso a partir de agora? O economista Jason Vieira está conosco aqui no cenário econômico. Jason, de novo, bem-vindo. Tudo bem? Eu vi que você estava dando um refresh toda hora para descobrir. Vendo se o Copom ainda não divulgou. Estamos ainda, não temos nada ainda, né, Renato? Estamos aqui atualizando, tentando ver se saiu o comunicado. Se a gente ficar olhando para o celular, a gente não está vendo nada de WhatsApp. A gente está olhando o Copom. Se o Copom saiu. Exato. Jason, nós estamos com esses... Bom, hoje foi um dia agitado aqui. Exato. Mas, na verdade, a Bolsa terminou... O dólar terminou estável, absolutamente estável. Chegou a ter valores um pouco bem mais altos. A Bolsa chegou a cair mais de 1%, mas terminou com uma alta de quase 0,5%. Essa agitação fazia jus, fazia sentido, levando-se em conta aquele momento um pouco de vai votar ou não vai votar a segunda denúncia? Porque se não vota essa semana que vem não vota porque tem feriado. Sim. Seria, nós estamos falando de 15 dias a mais. Exato. Isso... A oposição quer isso, né? É, né? Ela quer isso porque ela quer alongar o processo em si. Porque se alonga esse processo, se alonga o nome da situação na mídia, deixa o nome da oposição fora. Você pode ver que não se fala mais de Lula, não se fala mais de Gleisi, não se fala mais de Dilma, não se fala mais nada de outros partidos. Nós estamos simplesmente agora focados em falar do governo. E é o desejo da oposição, óbvio. Nesse momento é tentar minar a popularidade que já é praticamente zero. Ou seja, é jogo político puro, só que nós temos uma economia que não espera e precisa de respostas logo. Exatamente. Uma definição desse quadro mexe muito na expectativa e, sobretudo, na tomada de decisões de vários investidores e empresários, não é? O empresariado, que a gente fala decisão de investimento agora, ele tem um ponto importante porque ele tem que olhar para frente e sentir uma perspectiva mais positiva. O ciclo de cortes de juros já deu isso. A gente olha pelos dados da BPO, que até você citou, que é a Associação Brasileira de Papel Ondulado, que é um dos indicadores antecedentes mais importantes que nós usamos, inclusive nas estatísticas que nós fazemos de cálculo de produção industrial, nós utilizamos a BPO como um indicador antecedente. Então ele é um delta que faz com que esse número de produção industrial pode ser maior ou menor, dependendo exatamente do período. Nós temos os indicadores de confiança do consumidor e tudo isso permeado por uma situação política que tem um problema. E esse problema é a questão fiscal, e a questão fiscal se concentra na questão da Previdência. Obviamente, o que acontece se você não passar agora a denúncia, você evitar de passar a denúncia? Você tem um problema de o processo político se estender demais e as reformas, pelo menos mesmo que uma versão desidratada da reforma da Previdência, não passe. E essa é a grande preocupação, porque do que nós conversamos com equipes econômicas, nós estamos direto sentados com o Banco Central e Fazenda, eles citam efusivamente, existe a necessidade das reformas. Elas precisam acontecer. Não é conto. Sobretudo da Previdência, porque tem uma questão de fluidez de caixa do governo no longo prazo, porque o multiplicador dela é muito grande. Então, para o ano que vem, a situação só tende a piorar cada vez mais. Saiu a decisão do Copom, Renato? Temos? 0,75. A queda de 0,75. Eu quero o que era esperado pelo mercado. Então, de 8,25 nós estamos falando agora de taxa Selic a 7,5. Exatamente. A nossa expectativa agora é de que tenha mais um corte,
de meio ponto, pelo menos este ano, e para o ano que vem... Porque o Copom tem uma reunião em dezembro. Tem uma reunião em dezembro. A última reunião do ano. E aí a expectativa é de que no próximo ano, não sei se vai haver uma pausa, indicações talvez de que não haja, o ciclo pode se estender até 6,5, que é a nossa expectativa. Ou 2 cortes de 25 ou um corte de 50 e para no ano nessa taxa. É uma taxa historicamente baixa, nós estamos agora a 25 pontos da taxa mais baixa que o Brasil já teve, num momento em que não podia ter baixado tanto, lá atrás. Agora sim pode baixar, inclusive tem condições de baixar mais. Então nós estamos num momento inédito da economia brasileira. Porque de juros reais, se a gente pegar a inflação, está 2, se a gente pegar os últimos 12 meses aí... Não, olha para frente, a gente sempre olha para frente. Então nós fizemos agora o cálculo, deu 2,83. 2,83 menos de juro real. 7,5. Tá bom, você já fez a conta, o cálculo, isso. Tá bom. Nós fazemos o ranking de juros reais lá na Infinity e saiu, nós somos terceiro colocado. Dificilmente vamos perder a terceira colocação, mesmo que vamos para 6,5. Então temos o bronze ainda dos juros reais no mundo, a não ser que algum outro país suba mais os juros do que a gente. Aí sim nós temos a perspectiva de perder essa colocação. Mas ainda somos grandes pagadores de juros, mesmo com uma taxa nominal baixa. E isso é importante, porque com a inflação baixa, isso ainda atrai o investidor. Jason, ontem parte da explicação para a alta da Bolsa foi que havia essa expectativa de queda de 0,75 na taxa Selic. A taxa Selic remunera vários títulos de renda fixa, títulos da dívida, por exemplo, mas títulos de renda fixa. E aí as pessoas estavam voltando a apostar na Bolsa, porque evidentemente a renda variável tem um risco maior, mas tem uma chance maior de ganhar bem mais do que uma taxa Selic baixa como essa. Você acha que teremos uma migração de dinheiro, de investidores para a Bolsa, levando-se em conta essa taxa em queda agora e uma queda de mais 0,5% até o final do ano? A expectativa, de meio ponto percentual, perdão. A expectativa é essa quando você tem um ciclo mais racional de investimento. O Brasil ainda não tem uma cultura de investimentos em bolsa de valores, por exemplo. E a Bolsa brasileira, ela oscila demais. Ela tem variações que muitas vezes... Ela não é que nem uma Bolsa americana que você compra um papel hoje sabendo que ele vai subir lá na frente. Você pode comprar um papel hoje no Brasil e esse papel simplesmente cai pela metade do valor. É isso que você chama de falta de racionalidade? Exatamente. Tá. Então, o que acontece? É isso que afasta boa parte do investidor médio. Boa parte do investidor médio. E o investidor médio, a gente sempre recomenda que ele busque, ou se ele quer ações, quer o risco, vá para fundos de ações. Se ele quer a coisa mais moderada, vá para fundos multimercados, que inclui às vezes ações. Por que nós dizemos isso? Porque ele está mitigando o risco, ele está deixando o risco para o gestor, que é uma pessoa que passa o dia inteiro só fazendo aquilo. E está acostumado com essas variações que o mercado brasileiro tem particularmente. Então, o investidor, pessoa física que quer investir em bolsa no Brasil, ele ainda tem dificuldades grandes. Primeiro pela crise de 2008, que afastou uma gama monstruosa de investidores que tinha novos sendo inseridos nesse cenário. E não só a crise de 2008. Os rescaldos da crise, a crise política, também afetaram as bolsas de valores. Jason, se a gente pegar antes da crise da JBS, a JBS é uma empresa gigantesca aqui. Você pode imaginar que as pessoas vão comer mais carne. Você tem uma melhora da economia, enfim. Só que não se tinha transparência da realidade da gestão da JBS, que a gente vê uma tragédia. Isso não é não depõe contra por demais? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. É o envolvimento da questão política, muitas vezes, nas questões de negócios. Então nós temos no Brasil, além do Estado excessivamente inserido nesses meandros, e não é o Estado, é o Estado político inserido nesses meandros das empresas, inserido nos balanços das empresas, nós temos como, por exemplo, a Petrobras. Tanto que todo o escândalo de corrupção se chama Petrolão. Ela foi atacada, ela foi minada, ela foi dilapidada e é uma empresa excelente, ela tem produtos excelentes. Só que estamos numa situação agora que ela foi utilizada politicamente e quem apostou com ela e chegou a ter uma ação que custou 44, hoje já não tem nem, está praticamente a 1/3 desse valor. Bom, então uma última pergunta rápida. Ter fundo de pensão como dono de parte dessas empresas gigantes, porque os fundos de pensão têm muito recurso, é bom ou é ruim? Porque fundo de pensão normalmente tem comando ou influência política. Fundo de pensão são os fundos, sobretudo das estatais gigantescas. Exato. O Petros, o do Banco do Brasil, Postales, enfim. Esse tem um problema maior. Então, esses fundos têm exatamente o problema da gerência política. Se eles fossem geridos simplesmente economicamente, de maneira a render aos seus futuros aposentados, tudo estaria ótimo, mas a gente sabe que não aconteceu isso. E muitos estão em barcas furadas e que precisam de, às vezes, aporte até dos novos entrantes para conseguir cumprir com os vencimentos futuros. Na gestão anterior, o Postale comprou títulos títulos da dívida da Venezuela. Exatamente.
Jason, obrigadíssimo. O que não é um bom negócio, nós sabemos qual é a situação da Venezuela hoje, né? O Cenário Econômico termina aqui, daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã, quinta-feira.